Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e seus fatos. Eu sou o Claudinei e hoje falaremos dos principais erros de estratégia cometidos pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ao discutir o resultado da Segunda Guerra Mundial, muito se fala de erros do eixo, do lançamento de Hitler da Operação Barbarossa e o fracasso do Japão em tentar destruir a frota americana em Pearl Harbor. Mas os aliados cometeram também muitos erros militares. Antes de ingressar na luta contra os alemães, a União Soviética usou o caos da guerra para alcançar outros objetivos. Em novembro de 1939, enquanto o resto do mundo estava sofrendo com a invasão da Polônia, os soviéticos resolveram invadir a Finlândia. Ironicamente, para uma nação que fora salva de uma invasão no inverno, os soviéticos estavam lamentavelmente despreparados para o frio da Finlândia. Eles tinham armas com defeito, veículos apreendidos, homens congelaram até a morte no meio do gelo e da neve. Seus uniformes verde escuro, que teriam disfarçado nas florestas mais ao sul, os fizeram se destacar contra a neve. Enquanto isso, os finlandeses usavam esquis para atravessar rapidamente a neve e usaram saunas para criar estações médicas quentes e seguras. Embora superiores em números, os soviéticos sofreram enormes baixas e humilhação internacional. Quando a paz foi feita em março, eles assumiram o controle de 11% da Finlândia, mas ela tinha um custo terrível. A Floresta das Ardenas fica na Bélgica. Em maio de 1940, os franceses deixaram esta área fracamente defendida, acreditando ser intransitável para formações blindadas. Em vez de fortalecer as Ardenas, eles acreditaram que a linha Maginot já era o suficiente para impedir os alemães. Os alemães provaram que os franceses estavam errados. Seus tanques varreram as Ardenas, atravessaram a Bélgica, anteriormente neutra, e entraram na França, ignorando completamente a linha Maginot. E depois disso, a França caiu em menos de 6 semanas. Quatro anos e meio depois, a mesma coisa aconteceu novamente. Em seu último grande ataque, Hitler lançou uma ofensiva pelas Ardenas em dezembro de 1944. Mais uma vez, seus homens romperam as linhas fracas dos aliados, embora acabassem sendo frustrados por causa dos seus recursos limitados. Na defesa, o general Eisenhower argumentou-se que desta vez foi uma armadilha e que as linhas americanas foram deliberadamente fracas para atrair os alemães. Em 19 de agosto de 1942, os aliados lançaram uma incursão em vigor no porto francês de Dieppe. Era uma operação do exército britânico, mas as tropas envolvidas eram principalmente canadenses. O ataque deveria ser um teste para capturar um porto, realizando um desembarque anfíbio. Mas a maioria das tropas ficou presa na praia, onde foram impiedosamente atingidas por metralhadoras e artilharias alemãs. Até os tanques eram praticamente incapazes de entrar na cidade. Dentro de algumas horas, a retirada foi convocada e mais homens se perderam saindo.
Mais de 4.000 soldados aliados foram mortos, feridos ou capturados em Dieppe. Em 19 de fevereiro de 1943, tropas alemãs e italianas do general Erwin Rommel lançaram um ataque contra os americanos na passagem de Kasserine, na Tunísia. Foi um ataque que provou o quão despreparados os americanos estavam. Quando as forças do eixo avançaram, pegaram os americanos de surpresa. Os americanos enfrentaram pouco combate, enquanto muitos de seus oponentes eram veteranos no teatro norte-africano. Os americanos cometeram erros básicos, como não cavar adequadamente trincheiras, reunir-se e não posicionar adequadamente suas tropas. Eles corajosamente resistiram ao primeiro dia de luta, mas no segundo dia saíram em retirada. Rommel alcançou seu objetivo tático de passar pela passagem, mas não conseguiu os ganhos estratégicos que esperava. As forças britânicas e americanas se reagruparam além do desfiladeiro e sustentaram seu avanço. O objetivo do general alemão era de atravessar as linhas aliadas e apreender seus suprimentos, mas isso nunca foi concretizado. Um dos empreendimentos mais ousados da guerra, a Operação Market Garden, foi lançada pelo general Montgomery em setembro de 1944. Ao desembarcar paraquedistas em uma série de pontes importantes, ele pretendia abrir uma rota através dos Países Baixos e ir para a Alemanha. Tropas convencionais seguiriam antes que os alemães pudessem contra-atacar, garantindo a vitória. Infelizmente para os paraquedistas britânicos e poloneses, o esquema de Montgomery se mostrou muito ousado. A campanha terrestre não avançou tão rapidamente quanto ele esperava. Os paraquedistas aliados ficaram presos na cidade de Arnhem por uma semana, sofrendo pesadas baixas nas mãos dos alemães. Quando foram retirados, 1.200 homens haviam morrido, 6.600 foram deixados para trás, feridos, capturados e desaparecidos.